Pronto, pessoal. Acho que agora vai. Desculpem. Como sempre, o amadorismo esperando. Vamos ver se agora a Carol aceita nosso invite. Ah, aceitou. Oi, querida, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem. A gente sempre aprendendo com essas tecnologias, não tem jeito. Ainda mais eu, que sou uma mula paralítica com essas coisas. Somos dois. Eu só vou te pedir um favor, Carol. O seu celular ele tem que ficar na vertical. Em pé? Ele tem, é. Senão Tá. ele parece. Então eu tenho que dar um jeito. Eu tô de fone. Eu vou ter que. Peraí, que eu vou apoiar ele no computador. Ah, como é que Você tá é? me ouvindo bem? Que aí eu tiro o fone. Perfeito. É? Ótimo. Perfeito, aham. Então beleza. Bom, eu queria começar a agradecer. Eu estava falando aqui antes com o pessoal que é o seguinte: dois motivos para a gente comemorar hoje. Primeiro, obviamente, você ter aceitado fazer essa live com a gente. Então, super obrigado. Estou super feliz. Estou com uma mega saudade de você. A gente não se encontra mais para bater papo e falar de ciência e tomar Pois uma é. menos, na verdade. E Sim. Desde que eu falei que você ia pagar meu show, você fugiu? pois pago com gosto. A gente tem muito que comemorar, com certeza. Temo. Então, eu estou super feliz de você ter aceitado, de te encontrar aqui. E o outro motivo, olha só que legal, a gente conseguiu bater 1.500 seguidores na nossa página do laboratório. Ó, que máximo! Não é legal? Então, Muito! então, a gente fica super feliz aí, a gente começou essas lives. Olha, você já deve ser a nona ou oitava pessoa que participa dessas lives e realmente o número de seguidores tem aumentado significativamente. Eu acho que isso significa que a gente tem feito uma coisa legal aí de bater papo, falar de ciência. A ideia das lives, Carol, são tanto de divulgar ciência, divulgar conteúdo científico, também falar dos pesquisadores que a gente tem no Brasil. Claro que por agora a gente tem falado mais com o pessoal que é mais amigo, que é mais próximo, né? Mas também falar para o pessoal da pós-graduação, olha, ou da graduação, né? Como é que é fazer pesquisa, como é que não é fazer pesquisa, que nichos que cada um pode querer ocupar no futuro. Semana passada a gente teve o Rafael Laroca, que você conhece, que a gente falou então de vacina, hoje ele está na indústria farmacêutica. A gente também teve o outro Rafael, amigo do departamento, que hoje é professor da universidade privada, cientistas como você, cientistas da Unicamp, cientistas da USP. Então, acho que a gente tem feito um trabalho aí super legal de divulgar a ciência e falar do que essa molecada aí pode fazer na sua carreira no futuro. Então, muito É. aceitado. Eu que agradeço, de verdade. É a minha primeira vez que eu participo de uma live, tanto até que eu te falei que no Instagram eu só sei curtir apertando o coraçãozinho, por isso até que a gente demorou um pouco para entrar. É um prazer para mim estar aqui. Eu acho que é nosso papel, assim, a gente tem que divulgar o que a gente faz e desmistificar. A gente é meio doidinho, mas a gente não é aquela caricatura que todo mundo Não. pinta. E a gente tem feito, né? A gente sofreu tanto com essa história da pandemia, mas eu acho que se tem algumas coisas que a gente consegue tirar de positivo é que finalmente a ciência acabou entrando na vida das pessoas, né, no dia a dia das pessoas, e isso eu acho que já é um grande feito. E uma das coisas que eu tenho ouvido muito é que a gente trabalha muito bem, mas a gente é muito ruim em divulgar aquilo que a gente faz. Então, iniciativas como essa, eu acho que é realmente o que a gente está precisando. Então, 1.500 seguidores é de aplaudir, e as lives vou ter que me embrenhar nesse mundo também, e acho que não vai ter muito jeito. Então, muito obrigado pela oportunidade e por me ter aqui na página de vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Eu fico super feliz também, estou super animado com essa história toda. E assim, a gente não se encontra, né? Então, hoje em dia é tudo por e-mail ou uma mensagem por WhatsApp. A gente tem feito coisa tão legal junto, e a gente acaba não conversando. Mas hoje a gente vai fazer isso. E o legal é que o pessoal vai estar assistindo a gente falar do nosso trabalho, de outros trabalhos. Às vezes eu consigo responder algumas perguntas de quem coloca, e aí a gente vai batendo um papo. O que eu sempre começo, Carol, nesses primeiros 5 minutos, a gente já está atrasado, mas espero que a gente possa compensar os 15 minutos depois das 8 horas, né? Eu começo, nesses 5 minutos, eu não apresento as pessoas.
Eu gosto que elas falem um pouco da carreira que elas trilharam, os motivos pessoais ou das intempéries da vida que levaram as pessoas a seguir esse caminho. Eu falei de você antes de entrar, que você é professor do Departamento de Farmacologia da USP, que você trabalha com neurofarmacologia. Mas é só, isso é muito amplo. Eu queria que você falasse um pouco da sua carreira para nós. Tá, a minha carreira, ela foi num caminho totalmente diferente do que eu imaginava, né? Eu nasci em Ilha Solteira, interior do estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul, uma cidade que tem até hoje 25 mil habitantes. Então, o máximo na minha cabeça que eu ia chegar era estourando Ribeirão Preto, no Uhum. máximo. Saí de Ilha Solteira assim, era lá que eu ia chegar. Eu fiz faculdade em Araraquara, eu sou farmacêutica, formada pela Unesp de Araraquara. E quando eu entrei na faculdade, né, para fazer farmácia, eu imaginava que eu ia trabalhar com planta, com alguma coisa assim, e no fim não foi nada disso que aconteceu. Eu comecei a fazer minha IC com a professora Cleópatra, Planeta Cleo, no meu segundo ano, e ela estava já no departamento de farmacologia. Legal. E a partir daí eu não parei mais, né? Aí lá em Araraquara a gente tinha que fazer o estágio curricular, e Araraquara, Ribeirão Preto e Araraquara, né? A gente não tem a absorção a gente não é captado pela indústria que nem é aqui em São Paulo. Então o caminho era mais pesquisa mesmo, e era o que eu sempre quis fazer. Então eu tenho especialização em fármacos e medicamentos, né? Não fiz análises clínicas, nada. Legal. E vim para São Paulo para fazer meu estágio curricular. E olha que interessante, eu vim para São Paulo para conversar com um professor no Uhum. departamento de farmacologia. Chegou lá, esse professor ele estava atrasado. E aí eu tinha uma amiga no laboratório do Cris, que foi meu orientador depois, e ela falou assim: "Ah, Carol, fica aqui enquanto o professor não chega". E nisso chegou o Cris. Uhum. E em 2 horas de conversa eu já estava com o meu mestrado aí engatilhado, então foi assim, foi muito louco, sabe? Foi muito legal. E a partir de 99 eu fui para São Paulo e não saí mais, nem do departamento, né? Sim, Aí sim. entrei no mestrado. Do Uhum. mestrado eu passei para doutorado direto, então eu não defendi o mestrado. E aí foi quando eu tive minha primeira oportunidade de ir para fora do Brasil. Então eu fui num congresso da IUFAR, que é a Sociedade Internacional de Farmacologia, Uhum. e que foi em São Francisco. E eu tinha um ídolo, todo mundo tem, né? Eu tinha um ídolo, eu tenho, que é o professor Robert Sapolsky, que é quem estuda estresse, e ele tem um trabalho sensacional. Você não E tá fraco, não, tá ótimo. Oi? Você não tá fraca de ídolo, não, tá ótimo. Então, aí a gente, assim, a cara, né? Uma das coisas que eu acho que eu sou. Eu brinco que eu falo que se você me perguntar como funciona um celular, uma televisão, eu não sei, mas que eu sou super curiosa para saber como a gente funciona, eu sempre fui. Uhum. E, e aí eu, né, nem sabia que Palo Alto era do lado de São Francisco. Aí quando eu descobri, eu falei, nossa, mas Stanford então vai estar do lado, né? Vou Sim, mandar um e-mail para ele, vai que. E não é que ele me respondeu, ele falou que ele me receberia para me conhecer. que legal. Então eu fui para a IUFAR, peguei meu posterzinho, enrolei, pus embaixo do braço, cheguei no laboratório dele, tremia que nem vara verde, achava, né, tinha feito a prova do TOEFL, achava que falava inglês, assim, né, de trás para frente para trás. Nossa, foi daquele jeito que todo mundo sabe como é. E ele foi super receptivo, ele me recebeu, a gente conversou, foi super legal. E aí eu falei que aqui no Brasil a gente tinha um modelo, né, de financiamento que permitia a gente ficar fora. E ele falou, não, tudo bem, mas agora eu não tenho espaço. Eu falei, não, professor, é só para daqui a um ano. Ele falou, não, então daqui a um ano a gente conversa. Bom, saí de lá falando, ele nem vai, né, não vai lembrar. Um ano depois eu mandei um e-mail para ele e falou, ó, tá tudo aqui. E aí eu fui para lá em 2004. Aí eu fiquei 2004 inteiro, Uhum. mas outro momento de crise, né, foi que eu estava lá já fazia 3 meses, ele me chamou na sala dele e falou, ó, Carol, eu quero que você volte para um pós-doc, mas eu Uhum. quero que você volte com bolsa daqui para você não precisar ir embora, porque a gente tem que pagar aquele interstício do CNPq, que é justíssimo, tem que fazer mesmo, né? Eu falei, como assim? Eu vim para cá uma vez para ser um tiro só e não precisar mais voltar. Ele, não, eu quero que você volte. Aí não tinha, né? Voltei, fiz um ano, defendi minha tese, fiz um ano de pós-doc aqui mesmo e voltei para Stanford e fiquei mais 3 anos lá com ele.
E voltei para cá quando eu passei no concurso. Aí, enquanto eu estava lá, eu escrevi meu JP, porque eu sempre quis voltar. Eu não tinha pretensão de ficar fora, né? Aham, Eu sempre quis voltar para cá. aham. Aí eu já tinha escrito meu JP, já estava praticamente aprovado. O timing do concurso foi muito legal, porque aí quando eu voltei, o meu JP já estava aprovado, aí eu passei no concurso e vim embora de vez. Então eu estou no departamento já desde 2009. Tenho trabalhado, né, desde então com essa parte de neurofarmaco, neuroendócrino, me aventuro na neuroinflamação e tem sido assim, né? Eu sou apaixonada por isso tudo e estamos aí, um dia de É, cada vez, um tijolinho de cada vez e fazendo o que. Não, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Pode, entra crise, sai crise, eu falo isso para os meninos no laboratório. Se tem uma coisa que eu acho que vocês não vão me ver é falar que eu sei fazer outra coisa, porque eu não sei, é o que eu sei fazer, o que eu adoro fazer. é legal como quando a gente gosta, a gente fala, né, para os alunos e acho que é perceptível na gente. O olho brilha, né, Carol? A gente gosta do que a gente faz. A gente É, tem muita dificuldade, tem muito problema, tem muito problema, muito mais que as pessoas imaginam. Mas a gente segue adiante, né? Uma coisa que o cientista brasileiro é resiliente, né? Ele, é. co- ele continua e ele vai. Eu achei legal essa história do Cris. Aí, só para saber, essa sua história que começou lá no doutorado direto com o Cris, né? E foi uma linha reta, Carol? Neurofarmaco, neuroinflamação, sistema nervoso ou não? Não, isso foi outra coisa que foi muito louco, né? Quando eu vim para trabalhar com estresse, porque lá em Araraquara, a professora Cléo, ela já trabalhava com psicofarmacologia. Então, mas lá o foco dela era em droga de abuso, né? Então, Uhum. quando eu comecei minha iniciação com ela estava montando o laboratório dela. Então, a gente estava montando mesmo, sabe? Fazia coisa no timer, Sei. batia a caixa em biotério, era aquilo que a gente sempre fez a vida inteira, né? E aí a linha que ela estava montando era essa parte de neuropsicofarmacologia mesmo. Uhum. Quando eu vim pro Cris, que aí, né, o Cris, eu brinco que em 2 horas de conversa eu já estava com tudo arrumado. Tada. O projeto que eu queria, que eu tocaria como mestrado era a gente olhar especificamente o efeito de uma enzima, que é a sódio-potássio TPase, que é responsável por fazer o neurônio funcionar eletricamente bonitinho, né? Uhum. No sistema nervoso central. Então, o que o estresse crônico ou agudo faz nessa proteína específica em algumas regiões do sistema nervoso central? Legal. E aí a gente estava fazendo isso, só que para fazer o ensaio para fazer a atividade é um ensaio colorimétrico, que depende para fazer a virada da enzima, né? A gente precisava de um reagente que naquele ano, isso era 2000, acho que 2000, final de 2000, a Anvisa mudou a classificação do reagente e ele passou a ser um reagente que precisava de um monte de Papel. autorização especial para poder importar. Aham. Então, o reagente demorou quase um ano para chegar. E Nossa. aí o Cris é super inquieto e super, né, criativo. E na época tinha um aluno do laboratório, que hoje é professor na Unifesp, que é o professor Isaías Gleiser, que o projeto dele era estudar o efeito do LPS no sistema nervoso central. O Isaías que E tá aí no. o Cris, isso, o Isaías está na Unifesp. Aí o Cris falou assim: ah, Carol, vamos olhar o que o estresse faz no LPS, já que a gente está vendo que o LPS ativa NF-κB, né, no sistema nervoso central. E aí foi quando deu essa virada toda. E foi por isso que eu fui para o Sapolsky. Porque na época ele estava publicando os primeiros resultados deles lá, mostrando que no modelo de morte neuronal, que eles injetavam ácido caínico, né? Eles Uhum. também viam um aumento da resposta inflamatória. Só que isso Legal. era totalmente contraintuitivo, porque glicocorticoide a gente toma quando a gente está com uma inflamação, porque ele é o melhor fármaco anti-inflamatório que tem. E como que Uhum. no cérebro ele piora tudo, né? E Aham. aí foi quando eu mostrei os resultados, que aí eu abri meu posterzinho lá, né, para ele na mesa dele, falei: "Olha, não, professor, ó, aqui aumenta assim assim". Ele falou: "Não, então é isso que a gente está vendo". E eu Que legal. quero muito que você contribua, porque eles lá no laboratório dele, a parte de mecanismo, eles querem saber muito o que acontece, enquanto a Uhum. gente aqui tenta descobrir como acontece, né?
Então, Uhum. meio que juntou a fome com a vontade de comer, sabe? E foi super legal. Ele é super, assim, assim, eu era apaixonada por ele depois disso, sabe? Porque ele não me conhecia, ele tinha me encontrado uma vez. Eu era uma aluna de doutorado que estava acabando de começar e ele me mandava os trabalhos que eles estavam prestes a publicar, sabe? Então, ó, Ó, Carol, não esqueça disso, olha isso, olha que interessante. que Então legal. foi assim, foi super legal. Foram indo caminhos assim, e aí desde que eu voltei, né, eu fui para lá, então aí meu doutorado, a minha ida para o doutorado direto também foi por conta desses dados, porque aí a gente começou a ver um monte de coisa super legal, e aí a gente chegou à conclusão com, né, o Cris principalmente, que é super incentivador assim dessas coisas, ele falou: "Não, Carol, vamos direto para o doutorado, porque você tem muita coisa para olhar isso e vamos para o doutorado". Aí eu falei, então tá bom, então vamos para o doutorado, e a gente foi, e aí as coisas se desenvolveram desse jeito. E lá ficou até hoje, É, nesse pilier neuroinflamatório. Eu acho super legal. Eu vou falar uma coisa, para quem está assistindo a gente, eu recomendo muito. Eu já assisti várias palestras do Sapolsky no YouTube. Tem uma palestra dele de comportamento em primata, é 1h40 de aula, e você fica assim, você fala, nossa, meu, que Jean, loucura. quando eu fui para lá, né, eu assistia, ele é muito convidado para dar as lectures e tudo, né? Sim, Então eu lembro uma vez, a gente foi num anfiteatro lá em Stanford mesmo, lotado o anfiteatro. Sobe ele é uma figura muito peculiar, né? Então se você olha para ele, você só vê o olho azul dele, porque ele é cabeludo e barbudo. barbudão desse tamanho. E a vida dele era o trabalho que ele desenvolvia na África com os babuínos, porque ele foi para a África estudar a sociedade dos babuínos in situ, porque a sociedade do babuíno é muito parecida com a nossa hierarquicamente. Bateu a porta, desculpa. Tem problema. Hierarquicamente. Então ele queria ver qual era o efeito da Ó, hierarquia social aham. lá. Então ele passou acho que uns 4 anos na África do Sul. E aí tem um livro que chama Memórias de um Primata, é dele. Olha, Quem puder, leia, porque ele conta essa história. Então, ele centrifuga, ele anestesiava os babuínos com zarabatana, nossa. tirava o sangue, fazia a coleta do soro com centrífuga manual. E Uhum. assim, quando eu que conhecia ele e né, estava com ele no dia a dia, lendo o livro, eu conseguia ver ele fazendo essas coisas, sabe? E o Era a entusiasmo. vida dele. É. E aí, nessa palestra, foi muito legal. Eu falei, meu, assim, oratória e paixão são coisas que, né, acho que são dons mesmo. Que ele começou, então, ele em pé lá, naquela figura peculiar, o auditório lotado. Ele mostrou uma curva de Gauss. E ele Nossa. começou a palestra dele assim. Eu pedi para minha secretária, ela chama Lisa, é uma portuguesinha. Eu pedi para minha secretária ligar nos restaurantes japoneses de São Francisco e perguntar quantas pessoas comiam, em média, assim, né? Qual a porcentagem de pessoas que pediam atum e qual a porcentagem de pessoas que pediam salmão. Ele começou assim, Jean, ele terminou a palestra dele falando de excitotoxicidade e morte de neurônio piramidal no neurônio. E o povo aplaudiu de pé. Não, ele é demais, ele é demais. Ele tem um livro, não sei se você conhece, eu tenho um grande amigo, que é o Norival, é amigo da minha cidade, ele é advogado, na verdade, né? Mas eu me interesso pela área de advocacia, ele se interessa pela área de ciência. E eu dei para ele de presente um livro do Sapolsky, aquele livro Por que que as zebras não As zebras desenvolvem, não têm. que é Que é fantástico, outro livro. É. maravilhoso, como ele trata com essa questão do estresse, da adaptação, né? Outro livro, É. então, ele recomenda para quem quiser ler Por que que as zebras não desenvolvem úlceras, né? E a gente vai entender muito do porquê que a gente sofre tanto por conta dessa coisa chamada estresse, né? Com certeza. E uma coisa legal que você falou que eu queria entrar com você agora, se tiver algum aluno de farmácia meu aqui, vai dar risada. Se tem uma coisa que eu pego no pé da molecada, é quando eu falo do maldito NF-κB. Quando a gente pergunta na farmacologia, né, onde que o glicocorticoide age, né? Por que, que o glicocorticoide tem uma função anti-inflamatória tão poderosa? Pouquíssima gente sabe. Isso vale até para o pessoal da medicina, na verdade. O glicocorticoide, né, ele literalmente sequestra o NF-κB no citoplasma e não deixa o NF-κB ir para o núcleo, né? E o NF-κB tem elemento responsivo em pelo menos uns 1.500 genes inflamatórios. Então eu brinco com os alunos, por isso quando você toma glicocorticoide,
você cura até dor de cotovelo, né? Sim. Você tem, então o quê? Glicocorticoide. Para o processo inflamatório, né, enorme. E, aliás, levando para um lado mais prático do momento, né? A droga de escolha para o paciente grave de Covid-19 hoje, paciente grave, né? Só para quem está ouvindo, grave hoje, ainda é o glicocorticoide, né? Você para o processo inflamatório pulmonar, você reduz a cytokine storm e aí você espera que o organismo faça a resolução da lesão, né? Então, esse é o habitual. Mas eu queria que você me contasse o que eu queria que você refinasse justamente o que você descobriu. Que dentro do sistema nervoso não é bem assim. Não, dentro do sistema nervoso. Então, essa história do estresse, a gente começou a estudar por causa disso, né? E o estresse, ele tem dois mediadores importantes, né? Então, a noradrenalina, então, é aquela coisa de, eu tô na rua, chega alguém estranho, ou, né, eu apago a luz, aí meu coração acelera, eu enxergo Eu melhor. cara de capacete, sem querer ser preconceituoso, mas A gente se prepara para fugir ou para lutar. Então é a reação clássica de luta e fuga, e quem está bombando no nosso organismo lá é a noradrenalina, que vai dar força para o vai pegar a glicose do sangue, jogar no músculo para a gente correr ou para a gente paralisar, para se fingir de morto. E esse é um pouco do que o Sapolsky conta no livro, né? uhum. Só que tem um outro hormônio que é um pouquinho mais tardio, que são os glicocorticoides, que Uhum. eles são anabolizantes. Então eles vão também te dar energia, mas isso a longo prazo. Uhum. E um dos efeitos, né, mais... Pode, né? Oi? O glico é hiperglicemiante, né? Isso, o glico também é hiperglicemiante. E aí depende, mas ele tem uma temporalidade diferente da noradrenalina, né? A noradrenalina é mais imediata, o glico ele vai ser liberado mais tardio. Perfeito. E aí, o que esses hormônios fazem? Eles são fatores de transcrição, que é isso mesmo, ele vai para o DNA e ele modula um monte de gene e proteína lá do nosso organismo. Então, assim, e praticamente todas as células do nosso organismo respondem a esse glicocorticoide. Então, desde o neurônio até a Músculo. célula do cotovelo, É. tudo responde ao glicocorticoide. Qual que é o dogma da ação dele? É exatamente essa. Ele tem uma capacidade anti-inflamatória absurda e imunossupressora, porque ele não deixa a inflamatória acontecer, quanto ele vai atuar nas células do sistema imunológico para que as células do sistema imunológico não façam mais proteínas, as citocinas, né? E Sim. aí, o que a gente pensou? Bom, a pessoa, né, o animal estressado, ele vai ter um monte de glicocorticoide, portanto, a resposta dele inflamatória vai estar lá no dedão do pé, e por isso ele é imunossuprimido, e por isso ele tem tanta infecção oportunista. Uhum. Fungo, né, algumas outras bactérias e tudo mais. Esse era o nosso propósito. Provavelmente no sistema nervoso também. Só que Uhum. o que a gente viu? Que não, que no sistema nervoso central, ao invés dele, e aí em estruturas, por exemplo, no hipocampo, que é o que é mais afetado para a memória, no córtex, que é a tomada de decisão, o discernimento, né? Então, quando a gente fala, a pessoa não tem filtro, provavelmente, né? O fulano teve uma lesão de córtex, ele perdeu o filtro, ficou loucão, é por causa disso. Então, Uhum. o glicocorticoide faz por causa do estresse? Ele piora alguns aspectos inflamatórios no sistema nervoso central, quando esse sistema nervoso central é desafiado. Então, por exemplo, o que isso significa? Eu sou uma pessoa extremamente estressada e eu tenho uma infecção bacteriana. No meu cérebro, algumas estruturas vão responder, vão montar uma resposta inflamatória maior do que uma pessoa que não é estressada. Perfeito. Então, o que a gente olhou? A gente olhou esses parâmetros, né? O NF-κB, que é esse fator de Uhum. transcrição, e outras citocinas. Aí a gente foi refinando, né? Então, primeiro foi com o estresse, mas o estresse libera glutamato, o estresse libera noradrenalina. Será que é o glicocorticoide mesmo? Aí, no Uhum. trabalho seguinte, a gente modulou os níveis, as concentrações de glicocorticoide, bloqueou o receptor de glicocorticoide específico e viu que era realmente o glicocorticoide. Aí a Glicocorticoide. outra pergunta, mas é o glicocorticoide a gente produz normalmente. Ó, quem assistiu a Mais Você, as notícias quem acompanha a Ana Maria Braga, ela explicou que ela ficou, acho que 10 dias sem apresentar o programa porque ela parou de produzir glicocorticoide. Ela parou Nossa. de produzir glicocorticoide e teve um shutdown. Por quê? Porque a gente precisa do glicocorticoide para viver normalmente. Ele é um hormônio que é liberado pelo nosso organismo
diariamente Com e segue um certeza. ritmo ainda, né? Tem uma relação circadiana, né? Tem uma relação circadiana. Então, a gente produz muito glicocorticoide nas primeiras horas que a gente está de atividade. Então, quando a Legal. gente está acordando, a gente é onde a gente tem a maior concentração de Pico de glicocorticoide glico. circulando no nosso organismo. Que, Quando... que Sim, pode inclusive, falar. que tem uma relação com o fato... Eu brinco isso com os alunos, né? Eu, por exemplo, não tomo café da manhã, né? E existe essa questão. Então, de manhã você faz pico de glico, você hiperglicemia, porque às vezes você, né? Quando a gente era Neandertal, provavelmente, ou Sim, Homo, né? A gente não tinha café da manhã, então a gente precisava arranjar energia de alguma forma, né? Então, esse provavelmente é um mecanismo herdado há muitos anos, onde você hiperglicemia de manhã para você ter energia, pelo menos para caçar alguma coisa para comer, né? exato. Que ficou conservado até hoje. Tem Até uma hoje. pergunta aqui no chat, aproveitando da Manuela, ela perguntou duas coisas. Essa questão aí do aumento da inflamação no sistema nervoso, isso dá para reverter? Dá para reverter. Assim, o problema é que a gente, assim, pensando no lado do glicocorticoide, né? Uhum, Entre aquelas outras coisas, a gente tem tanto ações farmacológicas quanto não farmacológicas. Para o sistema uhum. nervoso central, é muito mais difícil você ter fármacos que sejam Passam específicos lá. e que não causem tanto eventos adversos, né? Então, Uhum. a recomendação é aquela, tenta ter uma vida, né? Vocês vão me xingar, né? Porque eu falei que meu próximo estudo vai ser provar que o chocolate é muito melhor do que o exercício físico, que isso não entra para prosperidade. Mas eu ainda vou ajudar nessa Zica cura. aqui não, zica aqui não. E aí é aquela coisa, ter uma vida balanceada, não cometer excessos e tentar, de alguma maneira, controlar um pouco esse estresse. Porque qual que é o problema, né? Por que as zebras não têm úlcera? Vou dar um spoiler Do do que livro, os aham. apóstolos vem falando. Porque elas precisam sobreviver. O nosso corpo foi desenhado para fazer a manutenção da nossa espécie. Então, qualquer evento adverso, ele vai fazer de alguma forma para que a gente sobreviva a esse evento adverso. O que nós, seres humanos, conseguimos a proeza? De imaginar que em alguma situação eu vou ter um problema. Então, a Uhum. antecipação dessas situações adversas faz com que a gente libere as mesmas quantidades de glicocorticoide do que realmente uma situação adversa de fato. Então, Famosa ansiedade. que aí entra um pouco nessa parte dos... Por isso que o estresse, ele não é uma doença, mas ele acaba levando ao desenvolvimento de várias outras doenças, dentre elas os transtornos de humor. Então, por exemplo, a ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático, a depressão. E eu Uhum. venho e no laboratório a gente tem discutido muito isso, porque um dos piores estresses para seres sociáveis como a gente é o isolamento. Sim. Então, a gente reproduz isso em laboratório com muita facilidade, que é isolando os animais experimentais. Se você isola um roedor, que também precisa de sociedade para estabelecer a hierarquia dele, a relação dele, se você isola ele, um rato ou um camundongo, você estressa esse animal num nível muito grande. E a gente também. Então, imaginem como que tá tudo isso 2 anos depois dessa loucura que a gente vem vivendo. Então, provavelmente, a próxima pandemia vai ser uma pandemia de transtorno mental, porque vai ser difícil a gente lidar com isso. E eu aposto que o estresse, de alguma forma, o glicocorticoide, de alguma forma, a noradrenalina, de alguma forma, vai estar muito intimamente ligado a todas as repercussões que isso vai acontecer, né? Com certeza, Carol. Infelizmente, esse é um assunto, claro, que a gente também tem interesse no laboratório. A gente trabalha junto, não é à toa, né? Eu não tinha pensado sobre esse aspecto do impacto do estresse nessa situação toda que a gente tem vivido. Agora, é claro, a gente está trabalhando nisso junto também, que o próprio vírus impacta, né? Seja Sim, ou o vírus diretamente impactando no sistema nervoso, ou o processo inflamatório sistêmico que ele causa, a gente viu junto, né, nesse nosso trabalho aí, que o vírus impacta no metabolismo de astrócito, e isso, se o astrócito não funciona direito, não tem como o neurônio não funcionar, né? funciona. É. Mas essa é a nossa colaboração, a gente deixa para o final. Eu queria que você falasse assim, Carol, qual que é a pergunta que vocês estão... E pode até sofisticar em nível técnico um pouco, claro, não muito. Qual é a pergunta que vocês estão interessados hoje no laboratório, assim, que é uma coisa que você fala, puta, isso aqui é muito legal que a gente está vendo e que a gente quer gastar energia?
Então, a gente eu falo que a gente tem a gente segue dois caminhos em paralelo no laboratório, né? Um deles, é claro, é entender como que o estresse modula o sistema nervoso central, e aí passando inclusive pela inflamação, porque hoje a gente sabe que a inflamação, a neuroinflamação, participa ativamente da etiologia dessas doenças, então da ansiedade, da depressão, do transtorno Sim. do estresse pós-traumático. Então, isso é uma das coisas que a gente está tentando olhar. E mais ainda, a gente está tentando ver como que não só as células, né? As células se comunicam, então astrócito, neurônio, microglia, agora oligodendrócito, Uhum. mas também os circuitos, como que as estruturas se comunicam via essas células e via, né, projeções e tudo mais, para que a gente consiga entender por que alguém se estressa e tem um problema gravíssimo, por exemplo, o estresse pós-traumático, e alguém que se Uhum. estressa e, na verdade, vive muito melhor e lida muito bem com isso, que é a resiliência, né? Então, Aham. a gente tá tentando entender, e aí o foco é muito no glicocorticoide ainda, né? A gente está Uhum. expandindo isso para noradrenalina, porque as temporalidades são diferentes. Então, Uhum. a gente está tentando entender como que neuroinflamação, metabolismo celular e os circuitos se comunicam de maneira a que uns indivíduos vão responder tendo problemas, desenvolvendo transtornos mentais. A Aham. gente está fazendo isso também olhando o pulmão, então a gente está olhando isso em asma também. Então Aham. a gente já viu que realmente o estresse crônico ele exacerba a inflamação pulmonar na asma. A gente tem uns resultados bem legais do Guilherme que está fazendo isso. E, Legal. e a outra parte que a gente está tentando responder, aí é um pouco, a gente sai disso e entra no estrógeno, né? Porque estudar o glicocorticoide no sistema nervoso central sempre era assim, é um efeito ruim, é um efeito ruim. Aí eu fiquei pensando, poxa, que foi até meu jovem pesquisador quando eu voltei. Mas só falar de coisa ruim também não dá, vamos tentar contrabalancear. E o estrógeno, Perfeito. né, é neuroprotetor, Uhum. tem uma ação neuroprotetora, então as mulheres que entram na menopausa sofrem pra caramba, porque a gente perde toda a proteção que a gente tem causada pelo Uhum. estrógeno. Uhum. Mas o que mais me fascina nessa parte do estrógeno, e aí a gente foi olhar a isquemia, né? Porque o AVC, ele é a terceira causa de morte no mundo, é incapacitante, quando a pessoa consegue né, Recuperar. se recuperar. Agora no Covid, toda essa parte de trombo, o processo isquêmico que a gente acaba, né, que os pacientes acabam se submetendo. Então, o que eu acho muito fascinante? Tem um receptor novo que chama receptor de estrógeno acoplado à proteína G, que a sigla dele é GPER. Porque o estrógeno, assim como o glicocorticoide, quando ele se liga no receptor dele, ele também funciona como um fator de transcrição. E aí Uhum. modula gene e faz, né, porque é um hormônio esteroidal como o glicocorticoide. Esse receptor novo do estrógeno, ele sinaliza de maneira rápida. Então, ele ativa cálcio, ele ativa MP cíclico, ele ativa MAP quinase, que são outras proteínas que são mais rápidas, né? Sim. E ele não tem o efeito feminilizante que o estrógeno tem. Então, seria uma terapia estrogênica para homens também, né? Interessante. E é E um para receptor de mim, membrana, ele é associado à proteína G, então ele é de membrana. então, ele é de membrana, mas existe uma controvérsia na literatura, porque ele transita na célula. Então, dependendo do desafio que a célula recebe, ele pode estar mais perinuclear, ele pode estar na membrana do retículo e ele pode estar na membrana plasmática mesmo. Que loucura. Mas, mas o que eu acho mais interessante dessa sinalização é porque, infelizmente, no câncer de mama, os casos onde existe um aumento da expressão de GPER, o prognóstico do câncer é pior. Por quê? Porque ele é muito angiogênico, ou seja, ele cria um monte de vaso sanguíneo Ah, para perfeito. aumentar para A alimentar o tumor. vascularização tumoral, aham. Só que imagina esse mesmo efeito num sistema nervoso central, onde você tem uma redução do aporte de sangue, que é na isquemia. Com Então, se a gente certeza. consegue promover esse efeito angiogênico no sistema nervoso central, talvez a gente consiga ou até aumentar a janela terapêutica de um quadro de AVC, ou impedir que um grande número de neurônio morra, porque infelizmente quando o neurônio não se recupera, então uma vez que Sim. ele morreu. E esse é o problema das doenças neurodegenerativas. Quando a gente começa a ter sintoma, né, quando a gente começa a perceber que existe alguma coisa errada, mais de 70% da população neuronal daquela estrutura já foi embora. Então, a gente não tem muito como reverter os quadros.
Que Então, legal essa a gente história, caminha, Carol. são essas duas perguntas que a gente está seguindo. E aí entra, né, aí em comum a neuroinflamação, a sinalização Aham. celular, a sinalização hormonal e tudo mais. Por isso que eu falei neurofarmaco, neuroendócrino, neuroinflamação. A gente brinca no laboratório que antes era o eixo neuroimune. Depois virou gut-brain axis. Agora já é body-brain axis. Porque é É. tudo. E esses dias estava justamente acontecendo um evento que até o Kevin Tracy é um dos heads que falou essa semana, lá da resposta inflamatória colinérgica, e o nome do evento é Body Brain Axis. Então, realmente está tudo muito integrado hoje em dia. E esse receptor está expresso no neurônio, no astrócito, no endotélio, ou tem uma diferença? Não, ele tá mais expresso em célula da glia, então a gente viu muita expressão em astrócito e microglia, mas ele tem também no neurônio, ele tem um pouco em oligodendrócito e ele tem em célula endotelial. Mas Legal. ele tá mais assim, né? Quando a gente olha no sistema nervoso do rato, a gente fez muita coisa em cultura, ele tá mais em astrócito. E o mais legal é Ah, em que astrócito. em Legal. ação, para você ter a neuroproteção, porque a gente conseguiu ver que os neurônios que você submete, então você pega lá, né, põe na placa uma cultura mista, que tem neurônio, astrócito e microglia, e você submete ele a um tempo de privação de glicose e oxigênio, tentando mimetizar o que acontece numa situação de um acidente vascular, né, Aham. cerebral, morre menos, e você trata com um agonista, então um fármaco que vai agir especialmente nesse tipo de receptor, morre menos neurônio nessa situação. Que legal. Então tem E o efeito legal protetor mesmo. então, mas se você tira o astrócito, se você tira a glia, essa neuroproteção é perdida. Então, Nossa. se você precisa, e é o projeto que a gente tá desenvolvendo agora no laboratório, né? Que o que o GPER do astrócito modula para que o neurônio não sofra o efeito de um processo de privação de glicose e oxigênio. Então, a gente E está demais. tentando. Então você está fazendo ecocultura? A gente está fazendo cocultura, a gente está fazendo cultura isolada, Aham. e a gente vai. A Érica, né, que é a pós-doc do Lab, e fuçada e excelente para bolar método do zero, ela vai montar esse sistema de barreira. A gente vai tentar montar esse sistema de barreira in vitro, né, naquele brain on a chip, né, órgão on a chip, que aí Ah, você você tem tinha as falado. chamberzinhas e a Aham. gente consegue fazer. Com a pandemia, tudo ficou on hold, né? A gente teve que parar tudo, o laboratório tatia alguma coisa com Covid, mas não é o que a gente está estudando, então as atividades Claro. ficaram suspensas, mas a gente já está com tudo no laboratório para começar para retomar, né? Um pouco da normalidade. Se é que um dia vai ser possível, mas a gente tá Pois é. tentando. Tomara que sim. Mas em breve vai sair um paper aí de SARS-CoV e glutamina, quem sabe? Sim, sim, conto muito com isso. Com certeza. Nós todos contamos. Conta um pouquinho mais dessa técnica do endotélio. Você cobre o transuel com célula endotelial, é isso? E aí joga o astrócito em cima e o neurônio Tem embaixo? isso. Então, a gente ainda, porque aí com a pandemia isso parou, né? A gente estava tentando todas as combinações. Então, pôr o endotélio embaixo e o astrócito ou a cultura mista em cima, para a gente ver se quem liberava o quê. Mas o Aham. ideal mesmo, pensando na barreira, é que fique a célula endotelial em cima e a cultura mista, ou aí a cultura que você quiser, né? Então, astrócito, Aham. neurônio, embaixo. A nossa dúvida, e é o que a Érica está tentando fazer, é porque a gente tá usando célula endotelial imortalizada. Então, a célula imortalizada ela é de uma linhagem tumoral, que tem um Sim, fenótipo sim, diferenciado e sim. tudo mais, né? E a gente Sim. estava tentando fazer aquele ensaio de scratch, né, para ver a parte de vascularização mesmo, né? Então, porque Sei, se você pega, sei. você plaqueia, faz uma ranhura e as Risco, aham. células confluem, a gente consegue falar que as células estão se multiplicando para tampar esse buraco, então é um índice de vascularização. Só que a morfologia das células é muito diferente, né? O fenótipo dessas células tumorais. Então, agora a gente está tentando fazer a cultura primária de célula endotelial, que a gente coleta da meninge. Então, por percol, por gradiente, você consegue separar
célula endotelial para pôr em cultura primária. Mas a gente ainda não, essa parte a gente ainda não está fazendo, porque aí foi quando tudo parou, né? Que legal. Você sabe, eu achei super interessante essa história do estrógeno aí. Eu não sabia disso, Carol. Bom, faz tanto tempo que a gente não conversa, né? Mas olha só que legal. Sabe o que me ocorreu? A gente sabe que mulheres e homens respondem diferente à Covid-19, os homens Sim, pior, né? muito. Uhum, Inclusive na questão do impacto no sistema nervoso central. Saiu um paper na Nature Neuroscience, uhum. semana passada, inclusive, a gente comentou na nossa página, que eles mostraram que o SARS-CoV ele induz a formação do que eles chamaram de string-like vessels, que são vasos sanguíneos do sistema nervoso muito fininhos, e o SARS-CoV mata essas Mata. células endoteliais. E elas morrem porque o SARS-CoV bloqueia o NEMO, que é o modulador de quem? Do NF-κB. FKB. Será que essa tem uma correlação com o Eu, estrógeno nesses. eu apostaria que sim. E eu não acho que é um efeito. E eu apostaria nesse efeito de sinalização mais rápida do estrógeno, sabe? Porque uma das Sim, coisas que a gente viu nesses trabalhos com glicocorticoide, e pensando evolutivamente, né? Então a gente precisa sobreviver. Se você pegar o hipotálamo desses animais, então o hipotálamo é a região do sistema nervoso central onde todo o controle hormonal e toda a parte também de funções vitais passam pelo hipotálamo. Se você sim. pega o hipotálamo desses animais que são estressados, eles respondem igualzinho uma célula inflamatória. O glicocorticoide é anti-inflamatório, não tem aumento de NF-κB. Então, porque eu imagino que a gente precisa manter a vida, né? Assim, evolutivamente, um fenômeno não pode matar o indivíduo. Não, E, lógico que não. e por isso que eu acho que a sinalização nuclear do estrógeno, ela é fundamental para a manutenção da vida. E essa sinalização não nuclear, ela é uma sinalização que poderia mediar essas outras coisas que o estrógeno faz, sabe? Do mesmo jeito, por exemplo, que já se fala num receptor de membrana para o glicocorticoide, para Aham, ele também ter aham. alguns outros efeitos que não esse de modulação de funções fisiológicas imprescindíveis, né? Então eu Fantástica apostaria. essa história. Com certeza. Quem sabe aparece algum trabalho no futuro aí. Vamos ver. Sim. Você me lembrou de um trabalho que eu acho lindíssimo, não sei se você conhece. É um trabalho publicado na Cell, muitos anos atrás, não tantos anos atrás também, mas acho que uns 4, 5 anos atrás, onde eles desenvolveram dois camundongos que no hipotálamo eles conseguiram restringir a microglia do hipotálamo a hiperexpressar o NF-κB ou Uhum. hiperexpressar não, hiperfosforilar o Foi lá. NF-κB ou nunca fosforilar o NF-κB. Os animais que nunca fosforilavam o NF-κB ganharam 200 dias de vida. E os outros que não, que sempre fosforilavam o NF-κB perderam 100 dias de vida. Então é fantástico que eles mostraram que a sua sobrevida, digamos assim, o seu tempo de vida tem uma relação direta com a quantidade de fosforilação e inflamação da microglia do hipotálamo. E aí eles falaram, bom, se isso aí for verdade, vamos pegar camundongo jovem, adulto e velho. E vamos ver o NF-κB. Meu, não deu outra. O camundongo jovem não tem NF-κB fosforilado, o adulto tem mais ou menos, e o velho tem um monte de NF-κB fosforilado na microglia. Lindíssima a história, né? E aí a pergunta que ficou, que eu achei que o dado mais legal, que daí vai ao encontro que você está dizendo, a pergunta é, por que diabos, de repente, a microglia do hipotálamo começa a fosforilar? Aí eles foram avaliar exatamente no momento que o GNRH, o hormônio gonadotrófico, começa a cair, Aí. é quando começa a inflamar a microglia. E, na, Fantástico. e, no, no, e na, no envelhecimento, a gente tem a secreção aumentada de glicocorticoide também. Você tem uma hipercortisolemia. É mesmo, não sabia. Tem. É, Perfeito. Então se e, encaixa outra, perfeito. e eu acho muito legal, assim, né? Assim, a gente ficaria horas falando disso, mas quando a gente Ficaria. pensa, né, tem algumas coisas que assim, a gente pensa em NF-κB, pensa em citocina, né, em inflamação, pensa em microglia, pensa na resposta inflamatória. Mas, por exemplo, o TNF-alfa, que é uma citocina super importante, que dá febre e tal, o TNF-alfa aumenta a neurogênese em algumas situações no hipocampo. O estímulo de TNF-alfa faz aumentar
a quantidade de neurônio. A microglia, hoje, a gente sabe que quando ela está ativada, ela faz a poda do neurônio. Então, ela vai lá Sim. e diminui o número de sinapse inviável. Então, provavelmente, né, o que se fala, um paciente com epilepsia, que tem uma hiperestimulação do sistema nervoso central, provavelmente a poda sináptica dele não está funcionando tão bem. Na Aham, depressão, aham. na depressão existe uma teoria que é o neurônio que dispara junto, sinaliza junto. Então, o que, que acontece? Os pacientes deprimidos, eles perdem a quantidade de sinapse viável. Aí vem o antidepressivo. O que, que o antidepressivo faz? O antidepressivo, ele aumenta a quantidade de neurotrofina, que Aham. faz ter mais sinapse. Então, o antidepressivo é importante para devolver o número de sinapse viável. Por isso que a gente não pode parar de se medicar. Porque Entendi. a manutenção dessas sinapses, Vai ela é feita depender do sobre... tratamento crônico. Olha que demais. Exato. E por quê? Porque você tem uma resposta. Aí a gente pode entrar na AIDO, né? Na endolamina, nas Aham. catecolaminas e tudo mais, porque você deixa de ter essa resposta que começou lá com a inflamação e a microglia que se ativou e começou a fazer a poda sináptica desses neurônios que deixaram de sinalizar juntos. Então tá tudo Fantástico. ligado, é bem o que você Tudo falou. ligado. Fantástico. Ó, tem gente aí mandando palminhas, parabéns, e tem aí a Dini e a Rose São, mandando saudades e mandando beijo para você. são todo mundo lá de Ilha Solteira. Estamos fazendo sucesso. Ah, que legal. Você Muita sabe que saudade você... dessas meninas. Legal. Você sabe que você me lembrou do trabalho de uma pesquisadora americana, quer dizer, eu não sei se ela é americana, mas ela está na Harvard hoje, que é a Beth Stevens, que ela tem uns trabalhos lindíssimos de microglia, e um trabalho novo dela mostrou que essa poda sináptica que você fala, nesse esculpimento, ele é dependente de uma molécula que a gente da imunologia, e se tiver alguém me ouvindo aí da imunologia, eu vou negar até a morte, mas está gravado, não vou poder negar, mas que é o complemento. Ela mostrou que essa poda da sinapse, a microglia fazendo shaping de neurônios, depende de C1Q, de C3. Isso é fantástico, né? Porque a gente da imunologia vê o complemento de uma forma muito bélica, né? Muito assim, o complemento é para combater bactéria, o complemento via clássica é dependente de anticorpo. Pô, ela mostrou que lá dentro do sistema nervoso o complemento é super importante para fazer essa sinalização para fazer a poda sináptica. Isso é muito legal, né? É um trabalho dela da Cell, publicado ano passado, lindíssimo. Então, ó, saiu um trabalho na Cell hoje, mostrando que a gente tem engrama de célula do sistema imune. O que é o engrama? Então, para você formar memória, você precisa... o que está sendo mostrado para o sistema nervoso central, né? Para você formar memória, você recruta neurônios específicos em momentos específicos. E são esses neurônios lá na frente que você recruta de novo para que você lembre aquilo que você memorizou. Então, eu não li o paper porque a gente ainda está sem acesso ao PDF, porque saiu hoje. Então, eu imagino que está impresso na Cell. Mas amanhã já deve estar liberado. Mostrando que isso também provavelmente acontece no sistema imunológico, com células do sistema imunológico dentro do sistema nervoso central. E aí cai, né, para quem está assistindo, cai aquela coisa de que, não, fiquem tranquilos, o cérebro não sofre nenhum processo de inflamação, né? Que a gente sempre ouviu que o cérebro era um órgão imunoprivilegiado. E não, ele faz resposta inflamatória tanto quanto, né? E é fantástico você falar isso, na verdade, porque eu ia puxar esse assunto daqui a pouco. E até semanticamente imunoprivilegiado não cabe, né? Porque para mim, se ele é imunoprivilegiado, é porque ele tem um baita de um sistema imune. E o conceito era justamente outro. O sistema nervoso não tem sistema imune, não precisa se preocupar, ele está fora. Hoje a gente sabe que isso é total bullshit, né? Não só porque eles têm a microglia, que é o macrófago que tem sistema nervoso, mas porque hoje a gente tem os trabalhos do Jonathan Kipnis, né? Eu sou super fã do cara. O cara é demais, né? Então, os trabalhos dele mostrando a riqueza de células imunes residentes das meninges eu pasmo, né? Então, a gente tem sistema linfático, né? No sistema nervoso central. Foi ele que mostrou também, exatamente, né? Que então, essa história de que não tem drenagem, ele fala, não, o linfonodo cervical profundo drena, né? Ele publicou, não sei se ele publicou um céu bonito um tempo atrás,
Você sabe aquele anticorpo para Alzheimer, o aducanumab, que é Uhum. anti-beta? Ele foi aprovado agora, houve alguns Sim. editoriais em revistas de neurologia, porque, na verdade, não houve melhora nas lesões à imagem, mas não houve uma melhora clínica. Então, tem uma discussão toda aí, a galera da neurologia quebra um pau. O que ele fez? Ele pegou o camundonguinho que faz Alzheimer e deu aducanumab, ele viu que não melhorava muito, mas melhorava, no camundongo não melhora. Aí o que ele fez? Ele pegou o camundongo e tratou com VEGF-C, Uhum. que é o VEGF que melhora a integridade do vaso linfático do sistema nervoso. Aí o camundongo melhorava muito com o tratamento com o monoclonal. Então o que ele mostra? Que o linfático do sistema nervoso também senesce. E quando ele está senescente, ele não funciona direito, ele não consegue mais depurar beta-amiloide, não consegue mais depurar antígeno do sistema nervoso, e o Alzheimer vai piorando. Então o cara trouxe para nós o linfático do sistema nervoso e as células da meninge. Para nós, isso abriu planetas de discussão, né? Você tem ideia de fazer alguma coisa dessa sua história do NF-κB, estrógeno em células da meninge? Então, a gente, em células da meninge, eu não sei se a gente vai conseguir ter precisão técnica para fazer aqui, né? Eu acho que sim, Ah, eu a acho que gente já está seria fazendo. em células de meninge? Vocês As estão meninas cultivando? conseguem tirar, as meninas conseguem Ah, já então, padronizaram o protocolo então mas, de camundongo. Opa, caiu, será? Oi, voltou, imagina, voltou. é. Então, a Carol e a Nájila conseguiram padronizar a extração de células da meninge dos camundongos. Pô, Olha que legal, legal. não, temos que testar. Temos que testar, porque Então, e aí para fazendo uma mim, propaganda já, e fazendo uma propaganda a mais, né? Eu vi que o Tite estava aí da BD, e por que não fazer essa propaganda sempre? A gente, em colaboração com a BD, a gente tem um single cell agora no departamento. A gente sim, consegue fazer sim, single cell. já tô. Então, Que a eu gente acho pode que fazer. a gente está entrando. Sim, eu acho que tem que olhar. A Seria gente está legal, né? entrando nesse mundo agora da. Sim, sim, muito. A gente está entrando um pouco nessa coisa da bioinformática para ver a expressão de diferencial de gene. Então, em algum momento a gente vai chegar nisso também, né? A gente tem que. Porque as perguntas, elas não se acabam nunca, né? Não, Então, não, a não. gente. E a Exatamente. gente que não sabe fica quieto, né? Pô, ainda bem, né? Ainda bem, né, Carol? Poxa, ainda bem, né? Todo mundo ganha. E outra coisa que esse maluco, com todo respeito, mostrou, que você viu o trabalho que ele mostrou que a medula óssea do crânio se comunica com a meninge diretamente? Não, esse eu não vi. Ele mostrou na Nature, foi os caras publicaram na Science. Foram dois Science no mesmo volume. Eles mostraram que a medula óssea do crânio tem canalículos que as células passam e vão não só para a meninge, mas para o parênquima cerebral, inclusive microglia. Ou seja, essa história de que microglia é só do saco vitelínico, Já morreu, tá. já está atrasado. Então Já imagina tá. jogar em cima disso tudo, esse contexto de estrógeno, glicocorticoide. Vixe, a história fica realmente fantástica, né? Fica muito, fica. Ah, eu sou assim, nossa, eu falo que tem horas que eu queria ser um polvo, porque eu queria, sabe, ter braço para poder fazer tudo isso. Me dá uma agonia a gente não poder mais ir para a bancada, porque a gente não vai para a bancada e o mais legal é estar na bancada fazendo as coisas e quebrando a cabeça e buscando. Nossa, eu por mim, eu ia para a bancada, eu falo no laboratório, ah, se eu pudesse trocar de lugar com vocês por uma semana. Sei como é que é. Sei como é que é. É a mesma coisa no laboratório, Carol. Se pegar no meu laboratório, você tem assim, ó, tem um projeto que assim não tem nada a ver com o outro, uma coisa completamente diferente. Mas, né, é legal fazer pergunta, é legal fazer ciência. Sempre vem uma molecada fera com pergunta mais fera ainda. Se Sim, eu acho que eu vou falar, não, não faz, não vou. Eu falo, meu, vai, vamos. Aí tô eu lá, uma hora estudando célula-tronco, outra hora estudando lâmina própria intestinal, outra hora estudando exossoma, outra hora estudando ciclo de Krebs. Meu Deus do céu, eu vou ficar louco uma hora. é bem isso. Falando. E eu falo para Fala, fala, eles, não, fala.
a pessoa vai envelhecendo, a memória RAM vai ficando cheia. Então, assim, né? Peguem leve com a... Com certeza. Já que a gente falou, então, de memória e já que a gente falou de sistema nervoso, vamos falar um pouquinho dessa nossa última colaboração. E a gente não teve chance ainda. O que você achou do trabalho? Ficou legal? Ah, muito, tá super bonito, tá assim, bonitinho é no sentido amoroso, mas é um Não, lógico, lógico. de um trabalho que eu acho que nossa, a contribuição que vai trazer é assim, porque assim, né, para quem não sabe, a gente está falando de um paper, vocês acompanham interações neuroimunes, mostrando que que o SARS-CoV, ele vai para o astrócito, né, e ele acaba com o metabolismo do astrócito, e talvez por isso a gente aposta, né, Jean, que seja por Pô, isso que dá tudo errado no sistema nervoso central. E o mais legal disso, que eu falo muito isso no laboratório, é que assim, quem estuda sistema nervoso central sempre aposta no neurônio, né? sempre. Ah, é o neurônio, é o neurônio. E eu acho que esse trabalho, ele mostra que é uma das coisas que eu falo, que é uma das coisas os meninos, eles me põem o pé no chão, né? Porque por mim eu já tinha várias teorias a respeito de várias coisas de resultado que a gente tem no laboratório. Mas Aham. para mim o neurônio, ele é ele é o sofredor da situação, né? Sim, Ele é quem sofre todas as ações de uma comunicação celular mal feita em algum momento. Então, quando esse trabalho mostra que o astrócito ele é um agente, né, um ator, um dos principais atores de todos né, de desestabilizar esse microambiente, eu acho que isso abre muita coisa para a gente entender. Infelizmente, com a gente não certeza. vai conseguir propor um remédio, né, uma medicação nesse momento. Mas eu acho que quanto mais conhecimento a gente tiver sobre o que esse cretino desse vírus está fazendo, porque para mim ele provoca uma síndrome. Tudo é afetado, todos os órgãos, todos Sim, os sistemas são afetados pelo SARS-CoV. Né? Ele é tão vagabundo, desculpa o palavreado, porque ele é tão simples e ele é, consegue fazer esse estrago nesse nível. E eu acho que é. é por isso que ele vai nos ajustes finos, sabe? Ele vai. Então, quando um astrócito não consegue mais fazer a metabolização, não consegue mais né, a parte da glutamina e tudo mais, imagina o impacto que isso tem de uma maneira geral no sistema nervoso central. Eu penso muito na citotoxicidade, eu penso Com muito, certeza, sabe? E, com certeza. e agora é só ir tentando descobrir aonde que está, O né? problema. É, É. A gente está super feliz também, Carol. E eu tenho acompanhado a literatura, né? O paper tá no bioRxiv, lógico, você sabe, o pessoal que segue a gente também sabe. E, poxa, já teve mais de 2.000 visualizações de abstract e quase 600 downloads do PDF, né? O paper está submetido, né? E a gente está torcendo aí para que seja aceito. Lógico, a gente precisa da aprovação dos pares, né, que é a publicação do artigo para que ele seja validado. Eu tenho certeza que uma hora ou outra ele vai ser publicado e vai ser super legal. Mais uma colaboração nossa que já tem dado tão certo há muito tempo, né? Para quem sim, não sabe, para quem acompanha para quem acompanha o nosso Instagram, em 2020, ano passado, a gente ficou super feliz, publicou um trabalho. Eu tenho o maior orgulho daquele trabalho, foi um trabalho lindíssimo, foi um trabalho em colaboração com o professor Francisco Quintana, da Harvard, e com a professora Cibele Garcia, de Buenos Aires, que a Carol e os alunos dela tiveram um papel fundamental, onde a gente mostrou que o Zika usava o receptor de aryl hidrocarboneto para suprimir a resposta imune, tanto dentro quanto fora do sistema nervoso central, e replicar, né? E a gente mostrou que um dos locais que o HR agia era suprimindo a via de resposta de interferon tipo 1 e de um fator antiviral que é chamada de PML, que é a Pro-Myelin Leukemia Protein, né? ok. Então, pô, super legal. E agora a gente trabalhou de novo com a cultura de astrócito e acho que uma coisa que é super legal, né, Carol, de mencionar pô, no Brasil a gente tem que fazer ciência colaborando. Então, esse trabalho, claro que a gente iniciou lá na plataforma, mesmo porque a gente pode trabalhar em nível 3 de segurança, a SPPU nos dá essa condição, a gente tem 4 laboratórios de nível 3 de segurança, então a gente faz as infecções, prepara as amostras, mas você teve um trabalho fundamental, o professor Tiago Cunha, do CRID de Ribeirão
Preto teve um trabalho fantástico também fazendo os slices. O professor Daniel Martins de Souza, da Unicamp, fazendo a proteômica e metabolômica, e o professor Pedro Vieira fazendo a respirometria. Então, é um trabalho onde a gente contou com os expertises de cada um e a gente juntou isso tudo para fazer um paperzão legal e contar uma história. Eu acho que a história está bem contada, que é, olha, o SARS-CoV-2 infecta no astrócito, replica e altera o metabolismo de carbono. E a gente ainda mostrou que esse metabolismo de carbono parece ser dependente de glutamina, né? E no sistema nervoso, glutamina é importante, porque glutamina é glutamato. E o mais legal, quando a gente bloqueia a glutamina, o vírus replica menos. Então, porra, uma puta história. E nós, no Brasil, a gente tem que somar, né, Carol? Não tem outro jeito, porque não dá para competir com o pessoal lá fora, né? Já, até esse assunto, esse ponto eu acho que é muito legal, porque assim, eu falo isso no laboratório muito, sabe? É uma pena que a gente ainda tenha que explicar isso, né? Mas hoje em dia a gente vai para fora por uma experiência mesmo, porque eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de ter contato com outra cultura, outro jeito de pensar, tem que ir. Eu falo isso no laboratório sempre, sabe? Tem que ir. Mas eu acho que a nossa criatividade, o nosso jeito de lidar com o que a gente tem, né, de transformar, tirar leite de pedra mesmo, fazer chover no deserto e tudo mais, eu acho que isso dá pra gente uma vantagem que nenhum outro lugar tem. Eu já fui para Espanha, eu já fui para vários lugares nos Estados Unidos, e eles fazem muito bem o que eles fazem, mas eles fazem numa situação onde tem agilidade na compra de reagente. Então, eu brinco no laboratório. Infelizmente, aqui a gente nunca vai poder ter um sonho e chegar no laboratório no dia seguinte e testar, porque, né? Eu sonhei que era assim, vim no laboratório e testei. Não, porque a gente precisa sempre estar planejando pelo menos 6 meses antes um estoque, um consumo, alguma coisa, porque é o jeito, né? É assim que as coisas foram montadas aqui. Então, a gente tem muito o que melhorar. Por outro lado, eu acho que a gente tem um arsenal humano tão fantástico, e é o que você falou, sabe? Assim, eu não tenho do que reclamar dos meninos do laboratório, pelo contrário, eu falo para eles que eu sou muito privilegiada de ter a equipe que eu tenho, porque eles compraram essa loucura e esse sonho comigo, né? Então, no laboratório, a gente está assim, li um paper, que nem a gente está fazendo agora. Puta, li um paper. E o cara faz isso e isso. Vamos testar? A gente tem um anticorpo? Tem isso, tem aquilo. Vamos pedir. Fala com o Jean, fala com o Cris. Vamos. Porque eu acho que é o jeito que a gente sabe fazer ciência. E as contribuições que a ciência brasileira tem dado. E eu não restringo só a gente que está no estado de São Paulo, não. A gente tem pessoas fantásticas. É só ver o que aconteceu agora lá em Manaus, né? A contribuição que o pessoal de Manaus deu nessa história do Covid e tudo mais. Então, assim, eu tiro o chapéu para a gente, porque a nossa resiliência e a nossa vontade de fazer é absurda. Assim, sabe, eu tô vendo aqui que o João é meu digníssimo partner, esposo e tudo mais, às vezes ele fala que eu sou louca, ele brinca que eu leio dicionário em casa e tudo mais. Mas eu falo para ele, não é isso, é porque para mim não é trabalho. Ler um paper, ler um projeto dos meninos, corrigir alguma coisa, sabe? Não é trabalho, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. E aí ele fica bravo. Uma live 7 João? horas Agora eu da tô no noite, Instagram, né? ó. Ciência, né, Carol? Não é? Então, a gente não para de pensar nisso. E é o que eu sei fazer, o que eu adoro fazer, o que eu sou apaixonada. Tanto que quando chega um aluno novo no laboratório, que a gente está discutindo ideia, projeto e tudo mais, eu falo para eles, né? Olha, o laboratório faz isso, a gente tem essa pergunta para responder, tem essa que eu gostaria de responder. Mas assim, ó, diante de tudo isso que eu te falei, pensa no projeto do seu sonho, aonde seu olho brilha e seu coração bate mais forte. É esse projeto que nós vamos tentar viabilizar. Porque se não for assim, já, com tudo que a gente tem que, né? Todo o leão que a gente mata por dia, por isso que a gente tem úlcera, voltando nas zebras, a gente não ia conseguir né, fazer com tanto entusiasmo e tão bem aquilo que a gente faz, né? Então, para mim eu só assino isso. embaixo no que você falou, Carol. Eu concordo. Bom, te conheço há muito tempo, a gente tem um perfil muito semelhante, né? Eu falo para os meus alunos também, se teu olho não brilha, não há problema algum em você testar, testa, dá o seu melhor, depois você fala, meu, não é o que eu quero.
não dá, não é meu perfil. Meu, tá lindo, sabe? Tá lindo, vai ser feliz em outra coisa, né? Tem gente que gosta e ama e é louco que nem a gente e fica falando de ciência 8 horas da noite aqui, mas enfim. E eu também queria ratificar uma coisa que você falou. É, eu também me sinto mais muito sortudo, privilegiado, seja lá qual for o adjetivo. Eu tenho tido um time de molecada no laboratório, os meninos, meu, cada vez melhores. Pessoal que nem você veste a camisa, se tem que acordar 4 horas da manhã para fazer sorting, para ir preparar os troços num laboratório, fazer sorto no outro hospital e voltar e depois ir para casa meia-noite. Faz, não tem problema, discute ciência. Então, porra, isso é legal demais, né? E assim, uma coisa que eu acho que é fantástico é assim, as relações com os pós-graduandos, a gente no laboratório, eu conheço você, eu conheço o seu laboratório, é uma relação adulta, né? Só tem adulto ali, só tem futuro cientista, na verdade nem futuro cientista, é cientista agora já. Então eu não consigo entender quem tem uma relação verticalizada, extremamente verticalizada, você faz o que eu mando, não consigo entender isso. Talvez por a gente não ter uma relação dessa, que o nosso laboratório tem um pouquinho de sucesso que a gente tem, né? A gente não é o melhor do mundo, a gente não é nem o melhor do Brasil, nem o melhor de São Paulo. Mas a gente faz uma coisinha ou outra ali e a gente está muito feliz por isso, eu tenho E a certeza. gente, e a gente se diverte, né? Ou se diverte. Pena que a gente não está tendo tempo para tomar uma cervejinha, mas enfim. Não, porque eu falei que você ia pagar o meu show, você fugiu. Você tá com medo do rombo que eu vou fazer na sua conta. Imagina, a briga é boa. E aí, Carol, uma coisa que eu falei com você, obviamente, falando sobre essa história toda do quão feliz e quão privilegiado a gente é, eu sei que você passou por um momento muito triste, muito pesado na sua vida, na vida de todo o seu laboratório. E eu já adianto que eu estou muito feliz de te ver assim bem, porque eu te perguntei antes se a gente poderia falar disso. Não é simples e eu estou muito feliz de te ver tão bem, de verdade, tá? Não foi simples, pegou nós todos do laboratório de interações neuroimunes também, pegou forte e pega até hoje quando a gente abre um arquivo no citômetro, tá? Mas são coisas que acontecem e eu queria que você falasse para quem está vendo a gente aí o que aconteceu. Não sei se todo mundo que está assistindo sabe, já acompanhou de perto diariamente, né? O laboratório, infelizmente, perdeu um dos grandes, um dos meus grandes companheiros lá, né? Que foi o Newton. O Newton, ele estava no laboratório há 10 anos, ele já era, assim, desde o começo, né, a gente cria uma relação muito que nem o Gia falou, né? E o Newton, ele era da minha casa, assim, ele era meu amigo, ele sabia separar muito bem o Newton pós-doc do laboratório, aluno de doutorado, e o Newton que saía na sexta-feira para tomar escola de litrão comigo, né? Comigo, com o João. E assim, e quando o Newton ficou doente, eu já tinha tido Covid, né? Eu tive Covid em julho, logo que de 2020, e eu tenho asma, e todo mundo super preocupado comigo, e eu não tive nada. Tive sim, passei mal pra caramba e tudo mais, mas nada respiratório, sabe? Não assim. E quando o Newton ficou doente, na minha cabeça era isso, nossa, ele vai tirar de letra, né? Ele Uhum. vai sofrer o que o Covid faz, mas vai tirar de letra. E não foi o que aconteceu. E ele foi piorando, ele ficou 55 dias internado. Teve toda a evolução clássica de quem tem Covid grave, e infelizmente ele acabou falecendo. Então o Newton tinha 34 anos, ele estava assim, no auge de tudo. E para mim, né, assim, para o laboratório foi. Cada um lida de um jeito com o luto, né? Então, Claro. no laboratório foi devastador. Eu não vou esquecer o dia o dia que aconteceu. Eu soube, a Sâmia, a mulher do Newton, me ligou na meia-noite do dia, né? Ele faleceu às 11 horas, eu acho, ela me ligou logo que ela soube. E aí eu fiquei naquela, o que eu faço, né? Não adianta eu avisar ninguém, mas eu precisava falar com alguém. E aí eu acabei ligando para a Érica, porque eu sei que a Érica é notívaga, ela é que nem coruja, ela dorme 4 horas da manhã. E aí eu falei, Érica, puta, ferrou.
E aí já foi, e aquela noite eu não dormi, aí eu liguei pro Léo e falei, ó, eu vou mandar uma mensagem no grupo do laboratório, vou falar que eu preciso conversar com vocês, porque eu fui no laboratório ontem e vi algumas coisas que eu não gostei. E aí, quando eu, né, quando o pessoal foi entrando, e aí eles me viram, então eles viram que, né, aí eles já, aí começou, não acredito, não me fala. Então, a reação dos meninos, sabe, foi, assim, até é muito difícil falar, a gente, a volta, e aí pra gente, a gente estava afastado, né, a USP tinha suspendido as aulas, as atividades, e aí eu falei, para, ninguém vai para o laboratório. O ICB foi super gentil, ele colocou uma psicóloga à nossa disposição. A gente teve uma conversa com a Margarete, que ela é sensacional, ela ficou 2 horas e meia conversando com a gente. Uhum. E aí ela falou, Carol, vocês precisam viver esse luto, não tem o que fazer. Aí eu falei, mas Margarete, eu não sei o que fazer. Ela falou, eu sei que você não sabe o que fazer, mas vocês precisam viver esse luto, inclusive você. E aí foi quando eu falei, então tá bom. Então aí a gente fazia reunião, né, toda semana, porque tava um longe do outro, a gente fazia reunião. E nas reuniões era para falar bobagem. E inevitavelmente alguém chorava, né? Inevitavelmente a gente parava a reunião no meio. E aí a gente voltou a trabalhar, né? A gente voltou para a USP. Ainda em distanciamento social, ainda sem muita coisa, mas a gente voltou. E é, é insuportável, Claro. porque isso que a gente não reuniu todos, né? Porque como a gente ainda está fazendo o distanciamento, então a gente se encontra pontual, né? Sim, sim. E é insuportável, porque eu estava falando com o Léo disso ontem. Então, assim, por mais que a gente tentou tirar as coisas lá para ser menos impactante, né? E aí Não tem. todos eles são os meninos, assim, né? A gente, mas tem a anotação dele, tem a chave dele. Eu chego muito cedo no laboratório, então ele era o primeiro a chegar. E uma das coisas mais assim que para mim foi duro, e até brinquei com o Léo, falei assim, Léo, de repente eu tô sentada na minha mesa, eu pego minhas coisas e vou embora, porque é angustiante para mim estar lá. Porque ele chegava, então ele era o único que ele era cara de pau que nem eu, né? Então eu pedia comida e eu não comia tudo. E eu tinha vergonha de chegar para todo mundo e falar, olha, tem comida. E ele falava assim para mim, sobrou comida, Carol? Eu falava, sobrou, você quer? Ele, claro. Ei, E Nilton. aí, sabe, tava lá. Ou então ele falava assim para mim, você não vai comprar bolo hoje? Porque eu sempre levava bolo pro laboratório. Porque era uma relação assim, É sabe, verdade. era e ele tá comigo desde que o laboratório se formou. Eu entrei na USP em 2009, o Newton chegou no laboratório em 2013. Então, a construção do laboratório, e o Newton, era, né? Nem sei como falar dele, ele é assim, tudo o Newton estava envolvido. Todas as coisas do laboratório, o Newton estava envolvido. Tudo, tanto que depois eu até brinco com a Sam, eu xingo ele todo santo dia, porque ele deixou tudo bagunçado, eu não acho as amostras dele, eu não sei onde estão as anotações dele, porque ele era assim, sabe? Ele fazia tudo, ele participava de tudo. Então, pra gente no laboratório, né, profissionalmente, tá um buraco que a gente ainda não conseguiu entender como vai ser essa dinâmica. A gente está tentando, todos nós. E pessoalmente, para mim, eu perdi um grande amigo, né? Então, que dói mais ainda para uma doença que a gente está vendo que a vacina resolve, né? Sim, sim, sim. Então, ele não, por 15 dias, ele morreu dia 4 de maio, dia 17 de maio, dia 20 de maio, o laboratório estava vacinado, todos em primeira dose. Então, sabe, então, além do luto que a gente vive, né, dessa porcaria dessa Covid, esse caso todo que a gente viveu, sabe? Essa coisa toda que... Aí, assim, aí o que a gente combinou, né? Que no laboratório, que a gente vai fazer por ele, né? Então, o melhor jeito da gente homenagear ele é fazer o que ele mais amava fazer, que é ciência. Ciência, com certeza. Então, a gente tá tocando, a gente tá batendo cabeça. E eu xingo ele cada vez que eu abro aquele -80 e tem a amostra dele que tem EX. Eu falo, um dia eu brinquei, os meninos ficaram bravos. Falei assim, ó, eu vou comprar um tabuleiro que nós vamos fazer uma sessão mediúnica aqui. O Nilton vir e falar pra gente o que é o que. As amostras.
E o combinado é esse, a gente tem que fazer, assim, eu acho que normal mesmo, a gente nunca mais vai Não, voltar, né? não. A gente vai passar por isso, mas eu acho que a gente tem que seguir, né, por Sim, todos, né, por tudo, né? Não foi só eu que sofri, claro, né, claro. sabe, 609 mil pessoas, que não são 609 mil pessoas, eu estava falando disso outro dia aqui em casa com o João. Se você pegar, eu vou pegar o Newton de exemplo, ele é uma das 609 mil, mas ao redor dele tem pelo menos umas 50 pessoas que estão sofrendo igual, sabe? Então não, a gente subestima quando a gente fala que são 609 mil pessoas, porque não são. Ah, todas têm família, todas Todas têm têm família, amigos. amigos, então assim, hoje eu já consigo falar dele dando risada. E eu acho que não é fácil, sabe? Para mim não é fácil. Ir para o laboratório é estranho. Não é Uhum. difícil, porque o laboratório é o lugar onde eu. Nossa, Aconchego. Uhum. é, é estranho. Mas o tempo é o tempo, né? Não tem muito que. E aí a gente tem que ir aprendendo. E a Sâmia, eu não sei, ela estava aí, ela tinha entrado, eu não sei se ela ainda tá, que é a esposa dele, Uhum, ela me uhum, cobra muito isso, sabe? De Carol, para, a vida segue, Carol, uhum, uhum. vamos, Carol, é assim. E eu falo, não, eu sei, mas calma, porque eu tenho que lidar. Tanto que eu ainda não consegui mexer nas coisas, em algumas coisas de anotação dele, essas Aham, coisas. Deixa aham. lá. A hora que a gente junto conseguir, a gente vai lá e mexe e essas coisas andam. E eu espero que essa Legal. porcaria acabe, que a É, gente volte a se encontrar, que a gente uma se hora abrace, vai. Uma hora vai. porque é o que a Mas gente eu precisa, tô, sabe? como eu falei agora há pouco, eu tô muito feliz de estiver assim. A gente se falou, a gente acompanhou a situação à época. Em tempo real, né? Foi, foi surreal, ainda para nós é bastante surreal também. Mas eu fico feliz de ver que você está bem. E eu acho que é bom falar do assunto até não só para a gente superar a situação, mas para homenagear o Newton, que é um cara que merece. Sim. Realmente, é, a Carol, a minha Carol aqui do laboratório, e as meninas, né? Elas esconderam a pasta do citômetro dele, né? Porque a gente fala, porra, e a gente assim, tem uma coisa nova para fazer no cérebro. Vamos mandar para o Newton fazer o slice. Ops, é. Até hoje a gente fala, nossa. Porque o Newton era. Só prova o que você acabou de falar, ele faz tudo. Então, É. ele era seu aluno, mas ele fazia para nós Sim. as imagens de imunofluorescência que ele está no Nature Neuroscience. Sem ele, aquelas imagens não tinha, né? Então, E e eu começou acho que também. você. E eu acho que você nem sabe, porque lembra que você mandou a primeira versão do paper e aí ele veio recusado, né? E aí Aham. a gente mexeu, aí ele, como autor, eu mandei para ele olhar, ele chegou para mim e falou assim: você fala para o Jean mandar para Nature Neuroscience. Aí eu falei, Nature Neuroscience, Newton? Acho que não. Aí ele falou assim, fala, Carol. Porque eu chego no laboratório e falo assim, gente, nós vamos mandar esse trabalho para o Proceedings. É louca, não sei o que. Ele falava, vamos. Aí ele Bora. falou, fala para o Jean mandar para Nature Neuroscience. Aí eu falei assim, ô Newton, acho que não, é basicamente imuno. A hora que veio o e-mail, ele me zoava, sabe? No laboratório tem duas coisas que não pode. É Aham. que eu falo que é que nem Big Brother. Três coisas que não pode. Agressão física, né? Lógico. Inaceitável, Big Brother. Falar mal do Corinthians e usar verde. O único ser humano que ia de verde no laboratório era quem? O O Newton. Beleza. E ele me falava, você viu a cor da minha camisa hoje? Aí eu falava para ele, você só se vale que você sabe que você tá entre os meus preferidos, porque eu falava que ele não era meu preferido porque o Léo tinha vindo primeiro, né? Claro, claro. Então, e era esse o tipo de relação que a gente É. tinha, sabe? Ele era ótimo. Ele E era. ele é fantástico, assim. Eu tenho uma lembrança legal você falar dele aí, só para terminar. De 2013, você falou que ele entrou no laboratório, pois em 2013 foi quando eu entrei como professor da Universidade de São Paulo. Em E ele fez sua 2013, matéria, lê essa pois é disciplina? o que eu ia falar. Em 2013, eu ofertei a minha disciplina Imunidade Inata e Adaptativa no Sistema Nervoso pela primeira vez. Ele foi um dos primeiros alunos. Foi super legal. Não só ele na disciplina, mas eu já sabia que ele vinha do seu laboratório. Eu lembro muito bem, eu falava, pô, esse cara aí sabe o que está falando, pô, esse cara aí está interessado. E aí, naquela época, na última aula, e depois eu fiz isso mais vezes, na última aula, né, de ser a minha disciplina, a gente ia na biologia tomar uma cerveja. O Newton foi, obviamente.
Então, é aquele momento de descontração, dando risada. Então, isso ficou na minha mente por muito tempo. E, claro, depois a gente virou amigo também, né? Tinha acesso ao meu laboratório como se fosse o dele. E as coisas só melhoraram, né? Pô, isso ele virou doutor, pós-doutor, e só mostrou que era um cara, além de uma pessoa fantástica, puta cientista, meu. Puta cientista. A gente não só perde um amigo, você, claro, tinha uma relação mais próxima, mas a ciência do Brasil perdeu um cara foda, viu? Perdeu. Perdeu um cara foda, infelizmente, né? Mas a gente faz o que você falou, né, Carol? Vamos fazer o que ele fazia bem e gostava pra cacete, que é fazer ciência. Inclusive, ele é um dos autores do paper de SARS-CoV, com toda certeza. E era assim, né? Ele era fuçado desse jeito, sabe? E era com ele que e eu falo, né? Assim, agora o Newton eu falava com ele da Maria do Bairro e do último paper da Cell, porque ele era isso, sabe? Ele, Ele era eclético, então ele é. Ele é. assim, ele tá fazendo muita falta, mas assim, por tudo isso, eu acho que eu me ponho na obrigação de seguir as coisas que ele fez no laboratório e de que sempre que eu puder levar o nome dele para que a gente não esqueça, né, de que ele deveria estar aqui, e sei lá, e cada um acredita no que quiser, Claro. mas assim, eu tive a honra de conviver com ele esses últimos anos, esses anos todos, né? De participar da formação dele, de ter ele como um dos meus grandes amigos. Então, é muito triste, mas eu me sinto muito honrada. E, Somos infelizmente, dois, somos nessa dois. pandemia, a gente passou, né? Eu infelizmente, isso não foi uma coisa só minha, né? Então, Sim, claro, claro. que Mas esteja no a honra também foi minha. Realmente o Newton era fera. Gostava muito, me divertia muito com ele. Ele era demais. fim. Carol, cara, que demais, meu. Tava com muita saudade de você. Foi super legal esse bate-papo. A gente passou um Eu pouquinho tava mais. morrendo de medo de entrar numa live e falei, meu Deus do céu, eu sou uma zebra cibernética, tanto que a gente atrasou, mas foi muito legal também. Vi grandes amigos que eu não via há muito tempo. Tô super feliz já. Imagina, foi super legal. Um monte de gente mandando parabéns, beijão. Carol, você sempre foi um ser humano fantástico. Aqui no final, a Fernanda mandando muito força para vocês. Eu sei que a Fernanda, se não me engano, é aluna lá do Daniel, da Daniel, professora, autora do trabalho de SARS-CoV. Obrigado também você, Fernanda, pela contribuição. E Carol, então é isso, querida. Obrigado demais por ter aceito esse convite de participar dessa live. Foi super legal, adorei te ver, adorei falar com você. E um igual. beijão enorme. E para todo mundo também que assistiu, espero que vocês tenham gostado. Acho que foi super descontraído, foi super legal. E continuem seguindo a gente aí na página do Interações Unimunes. Vamos bater Carol, 3 mil beijão. seguidores. Beijão, Jean. Tomara, Obrigada, viu? tomara. Foi um prazer mesmo. Obrigada a todo Prazer foi mundo que meu, ficou Carol. aqui com a Beijão, gente essa hora querida. e meia. Beijo. Com certeza. Tenho certeza que eles gostaram. Ó, mais gente mandando saudades, parabéns. Ah, que Foi legal. super legal. Tchau, Beleza. Carol. Um beijão para você Tchau, boa e a todos. noite. Boa noite. Beijo Tchau, tchau. a todos, boa noite.